Ó, quer ver? Eu quero fazer uma pergunta pro William, porque eu já sei Mano, a nossa resposta, que a gente também é um termômetro para essa pergunta. Quantos clientes seu, ele sabe quanto ele tem de lucro no mês? Deve ter, eu acho que uns 5% dele. 5%, galera. 5%. A nossa vida é diferente? Uh-uh. Entendeu? Então, acho que é o que a gente tá falando. O cara não sabe nem o próprio número dele. Como que ele vai fazer conta? Se tá bom, ou se tá ruim? Uma coisa básica, o empresário ele não sabe como calcula o custo da mercadoria, o CMV dele. Então ele acha que o CMV é o que ele pagou para o fornecedor. Então além dele fazer por regime de caixa, né, então ele vê quanto que ele pagou para o fornecedor, ele considera aquilo. E a gente sabe que, por exemplo, o cálculo do CMV você tem que considerar o que entrou, o que saiu. Porque senão você acaba majorando um mês e outro, né? Em cima Então do você estoque tem e que. tal. E eles não sabem, né? Na maioria das vezes o empresário não sabe, ele acha que o custo é o quanto ele está pagando para o fornecedor. Que é uma baita de uma linha dentro da DRE, que é talvez um dos principais gastos, né? Um dos principais custos, na verdade, é o CMV e o cálculo eles fazem isso, por regime de caixa e o quanto ele paga. Então isso mexe demais assim com o resultado do lucro e com a conta, de repente, analítica que ele vai fazer depois, né? E essa linha, cara, é uma das coisas que a gente sempre bate também, porque o cara que ele tem um produto, ele tem uma matéria-prima, ele tem um fornecedor que ele compra ali, geralmente é de 50% a 60% do faturamento vai para pagar esse cara. Uhum. Matéria-prima. É uma linha assim que se ele consegue renegociar, ou qualquer 1% que ele ganha, é muito dinheiro que ele economiza, né? E é direto no lucro. Né? Então, como você falou, então às vezes o cara ele quer vender pão de queijo. Não é quantos pão de queijo você comprou naquele mês, é quantos você vendeu. E seu estoque você desconsidera, né? Para poder fazer essa conta. Então, é o que você falou, o cara, ele não sabe os próprios números, ele não sabe. O pessoal de serviço tem muita dificuldade de fazer precificação. De fazer precificação. Muita dificuldade. Acho que o principal dor assim, de quem faz serviço é calcular a própria mão de obra. Custo fixo, o pessoal, pô, não considera. A hora, vamos falar a hora não produtiva, sabe aquela hora que o cara ele tá respondendo orçamento, ele não tá ali de fato fazendo, mas ele tá trabalhando, ele precisa colocar isso na conta, sabe? Então, cara, assim, tem Imposto, muitas... não coloca na conta. Imposto, ou se Imposto- coloca errado. Os percentuais é bem interessante, né? Quando você fala assim, você tem o preço, né? Você quer vender por 100 reais. Você tem 10% de imposto, 3% da maquininha, 8% de comissão. Aí a pessoa vai e soma 10 mais 8 mais 3. Aí ela faz 100 vezes e aquele percentual total que deu. Aí ela acha que é aquilo, né? É sempre assim mesmo. É comum. Esse Eu tô rindo, mas é muito comum. Faz a conta inversa e vê se bate ou 100 de novo. O cara que ele. Só pra exemplificar aqui, ó. Você tem um produto de 100 e aí você, por exemplo, quer dar um desconto pro seu cliente de 10%. Aí ele cai pra 90%. Se você falar, pô, beleza, agora eu preciso voltar ao meu preço. Você vai voltar os mesmos 10%? Não. Porque 10% de 90 é 9. É. Pegou? Então, assim, É isso que eu queria. a conta não é essa, tá? Então vai fazer seleção de casa. Esse episódio tá muito bom. Ou eu diria até cuidado com algumas lições de casa para o empresário. Ele não, às vezes não precisa. Chama quem sabe. Boa. Chama quem sabe. De novo, não tem como ser caro. Não tem como ser caro. É retorno garantido você chamar quem sabe. Porque no dia a dia, o empresário ele tá ali no incêndio. Ainda mais agora. Quando ele tem alguém de confiança que fala, olha, você tem aqui uma ferramenta que vai te ajudar até onde você pode ir. É até aqui que você pode ir. Você vai dar desconto. A partir daqui você já está no prejuízo. Implementa essas estratégias. Não tem erro. Não tem erro. Assim, nem todo mundo tem condição de contratar uma contabilidade top, ou uma consultoria, ou até um funcionário mesmo, um gestor gabaritado e tal. Então, pra esses, pô, o cara tá tentando ali dar o primeiro passo, aí, velho, aí é você e Deus. É força e você consegue, sabe? Mas o que o William falou cara, assim, você economiza muito. A gente tem cliente, acho que isso eu posso falar, né? Um exemplo bom, né? A Metal, né? O nosso amigo Giovanni lá. Pô, cara, a vida dele mudou da água pro vinho. O cara, né? Terminava de jantar com a esposa, ele emite boleto, né? Emite nota, sei lá. Isso. Parou, né?
Parou. Giovanni, pelo amor de Deus, hein? Tá fazendo Parou, propaganda aqui, parou. cara. É que assim, ele saía do serviço, já saía tarde do trabalho, Uhum. ia pra casa, pai, filho, vida, né, de Toda a vida marido e social tal. dele é. Depois que terminou todas as responsabilidades, volta pro trabalho, É. emitir boleto do dia seguinte, sabe? Toda essa loucura. O cara não, Né? não tem vida. Pô, tá resolvendo isso. Mas é o cara que é o que aceita a sugestão. É o cara Uhum. que ele foi atrás de Legal. ajuda. Ele foi crescendo e falou assim: opa, bati no teto, preciso de ajuda. Ah. Ele trazer alguém. Opa, bati no teto. Aí chegou na parte de gestão, ele, pô, eu preciso de ajuda. Tá tudo bem. Não tem que ter vergonha. Eu acho que às vezes, eu já tive essa conversa com o Fê uma vez. Eu acho que às vezes o empresário, ele tem um pouco de ego. Que ele não quer pedir ajuda, sabe? Aquele cara do. O herói solitário, que ele foi, ele, cara, pegou um dinheiro, saiu do CLT, catou uma grana da rescisão dele, comprou um negocinho e foi, sabe? E aí ele acho que ele não quer admitir que ele, pô, bati num teto aqui que eu preciso de ajuda, sabe? Eu tenho muito essa percepção. Só que chega uma hora que a empresa já passou o tamanho do CPF dele, cara. E aí, se ele não conseguir acompanhar, a empresa engole ele. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos voltar pro tema? Voltamos. Posso trazer um pouquinho mais de polêmica? Vai. Né? Uma das perguntas das entrevistas, enfim, a galera comentando sobre esse tema, né? A pessoa comentou assim: pô, contratar mais uma ou duas pessoas não vai quebrar o empresário. Se quebrar, ele já tava falindo. Qual que é a opinião de vocês? Desconhecimento total de causa. Essa pessoa não tem uma empresa. Olha, quando a gente fala, tem uma frase que é bem simples: cada R$1 de faturamento não significa R$1 de lucro, mas Boa. cada R$1 de gasto significa R$1 a menos no lucro. Então, quando nós vamos fazer proporcionalmente, não adianta, ele vai ter um gasto a mais, um exemplo, R$4.000, contratando mais uma pessoa. Não significa que ele precisa vender 4.000 a mais. Ele precisa pelo menos vender o dobro disso. O dobro ou mais, porque se a margem dele for se pequena. a margem dele for pequena. Então, para cada R$1 de gasto, ele precisa ter um esforço 2, 3 vezes mais. Por isso que a gente estava falando de ser mais efetivo. Então, é um desconhecimento de causa, e eu diria para o empresário também ele não se esforçar em tentar explicar. Não tenta. Ele tem que trabalhar a cultura da empresa, ele vai ter que ali trazer a questão de incentivo, motivação, pessoal comercial, tentar trazer a equipe para mais próximo. De novo, aquela mesma palavra que a gente já utilizou, ser efetivo. Só que não dá para ele explicar que o custo de um funcionário é o dobro do que ele paga. Na verdade, é bem simples, o salário é 2, ele custa 4, só que o funcionário recebe 1.500. E aí você tentar explicar é um esforço muito grande para quem não vai entender depois. Para o empregador, para o empresário, eu diria o seguinte: impacta sim, impacta legal e vai impactar bastante. E juntando com outras coisas, não estamos falando somente da contratação, nós estamos falando de uma mudança de cenário muito grande. Na precificação, e aí o empresário ele acaba sendo muito solitário, porque nós temos todo o ecossistema do empresário, parece que às vezes luta contra ele. O cliente quer o desconto, o funcionário quer aumento, o fornecedor quer aumentar o preço, e o governo está lá em cima. O governo quer tá mais em cima. imposto. Então o empresário ele tem que pensar nele, porque ninguém está pensando nele. Se ele não pensar nele, aí ele vai. Então, assim, a empresa abriu com a intenção de ter lucro, vai atrás do lucro. Você tem ali outros mecanismos que você tem que trazer. Você não vai só atrás do lucro, em contrapartida, você vai também. Outra coisa também muito interessante que a gente tem agora, que é a NR1, que é o empregador. Ele também está responsável agora também na parte emocional do colaborador. Mas ele tem que visar o lucro. O lucro é importante para a empresa, o lucro é importante para a família dele, o lucro é importante para os funcionários dele. Então, ele precisa visar o lucro e ele tem que trazer toda a equipe dele, toda a empresa dele atrás disso. E a contratação, vamos pegar aqui, eu diria os 3 principais gastos é custos, é impostos e é folha. Então, impostos,
faz um baita de um estudo tributário. Não opta por sonegação. Sim, porque tem empresário que, a partir do momento que começar a pagar imposto de tudo, ele quebra. Então, o que ele tem, infelizmente, não é um negócio. Agora, ele tem formas de economizar na tributação. Tem certeza disso. Às vezes você consegue encontrar isso facilmente. Não é tão fácil assim, porque a gente conhece o sistema tributário, sistema tributário do Brasil como manicômio tributário. Então é uma coisa um pouco complexa. Mas assim, num estudo você consegue encontrar oportunidades. Na negociação com o fornecedor, cada R$ 1 que você conseguir, isso mexe muito. Agora, na parte da folha, não tem como você reduzir o salário. Aí Uhum. você vai precisar mexer na precificação que pode, de repente, fazer você perder uma clientela. Então, o empresário impacta sim, e ele precisa ser efetivo, ele precisa trazer toda a equipe e toda a empresa visando o lucro. Então, todo movimento que ele fizer tem que ser isso, tem que ser visando o lucro. E tentar trazer equipe, os funcionários, para essa mesma visão. Ele pode trazer isso outra vez como uma distribuição de lucro para o pessoal, né, no fechamento do ano, a parte de comissão e entre outras formas que ele tem. Mas é como a gente falou, a cada R$ 1 de gasto é R$ 1 menos no lucro.